presença da professora Ilma e da professora Rosalina, que aceitaram esse convite para compor essa banca. Então, desde já, meu agradecimento. No final, vou fazer as minhas considerações finais também. E, Silviane, a partir do momento que eu lhe der a palavra, você vai ter 20 minutos para a exposição do seu trabalho, tá? Na sequência, vão ser feitas as observações, indagação dos membros da banca, e no final, nós vamos fazer um fechamento, tá bom? Tá ok. Então, Posso começar? São 14h02, com a palavra. Bom, boa tarde, primeiramente. Meu nome é Silviele Duran. O tema da minha monografia é sobre o sistema penitenciário brasileiro e o princípio da dignidade da pessoa humana. Bom, sob a orientação do Dr. Sérgio William, claro. Bom, a escolha desse tema, ela se deu em virtude da grande importância que tem a aplicação do princípio da dignidade da pessoa humana dentro do sistema penitenciário brasileiro. Haja visto que os presídios, eles se encontram em estado de calamidade, conforme se observa em todos os meios sociais, políticos e até mesmo no mundo jurídico. Diante dessas lamentáveis condições penitenciárias, torna-se evidente a necessidade de conhecer melhor a proteção dada pela legislação brasileira aos detentos e analisar essas garantias fundamentais e os princípios, principalmente o princípio da dignidade da pessoa, como que ele está sendo aplicado nos presídios. Então, tive como objetivo verificar a aplicação do princípio da dignidade da pessoa humana dentro dos sistemas prisionais, demonstrando toda essa problemática que se encontra os estabelecimentos prisionais, onde faltam muitas vezes as condições mínimas necessárias para tratar a recuperação do detento no seu reingresso na sociedade. Dessa forma, eu utilizei a metodologia de pesquisa bibliográfica e a pesquisa de campo. A pesquisa de campo foi feito um questionário aos detentos, foram 20 detentos nesse questionário, com perguntas abertas e fechadas, como uma forma de verificar as informações das minhas pesquisas, fazer um confronto entre um pouquinho a teoria e a prática. E essa pesquisa foi realizada no sistema penitenciário de Guajará-Mirim. Então, dessa forma, o meu trabalho ficou dividido da seguinte maneira. Falei sobre a evolução histórica do sistema prisional brasileiro, os direitos dos presos, o princípio da dignidade da pessoa humana, os problemas atuais no sistema prisional, a aplicabilidade do princípio da dignidade da pessoa humana nos presídios brasileiros e, por fim, eu fiz esse questionário para fazer um confronto de tudo que foi estudado ao longo da minha pesquisa. A pena de prisão, tal como hoje se apresenta, ela é um produto recente. Antes, curiosamente, era isenta do caráter de castigo. Na antiga Roma, por exemplo, a prisão era um local onde o preso ele apenas aguardava o julgamento ou execução da sua pena. Nela, não se buscava castigar o detento. O verdadeiro castigo, que é a pena, ela viria depois, que era basicamente por meio do suplício e da pena capital. Na Grécia Antiga, por sua vez, era comum encarcerar os devedores como forma até que eles saldassem suas dívidas. Ou seja, na Grécia Antiga, a prisão ela tinha simplesmente o objetivo de impedir a fuga desses devedores. Contudo, foi na Idade Média, por intermédio da Igreja, que se inovou a castigar os monges, os rebeldes, onde eles eram encaminhados para um local onde eles cumpririam suas penas, conhecidos como os penitenciários. Então, nesse lugar, os monges, eles eram submetidos às penitências mediante as orações e sacrifícios. E assim eles podiam se reconciliar com Deus. Então, os religiosos, eles eram colocados nessas celas, derivando o que a gente conhece hoje como a prisão celular. A prisão, ela passa a ser, então, um local para o cumprimento da própria pena. No século XVI, na Europa, por exemplo, apareceram as primeiras prisões celulares, que elas foram inspiradas nessas prisões religiosas, que elas eram destinadas a recolher os mendigos e os delinquentes, com o fim de segregá-lo por um certo período, onde era usada uma disciplina extremamente rígida, buscando regenerá-lo e atribuindo o propósito reformador da pena. Em virtude do sucesso dessas prisões,
que, com evidente repercussão, até mesmo na diminuição do índice da criminalidade na época, eles se espalharam por diversos países europeus. Mas até então não podia se falar ainda num sistema penitenciário, algo que só veio a tomar forma no final do século XVIII, e foi a partir de uma colaboração de um grupo de estudiosos, a citar Juan Mabilon, Cesare Bonessana, John e o Jeremy Bentham. Então, esses teóricos, eles foram a base para a criação dos sistemas penitenciários, que foi o sistema que está na evolução histórica do sistema prisional, que é o sistema pensilvânico, o sistema arbuniano e o sistema progressivo. O sistema pensilvânico, ele era caracterizado pelo isolamento absoluto, ou seja, o preso ficava ali 24 horas numa cela sozinho. Eles tinham apenas contato com a Bíblia como leitura, e eles não podiam receber visitas, pois era necessário, nesse sistema, que o condenado ele refletisse sobre os seus atos e, por meio da meditação e da oração, eles pudessem se arrepender. A maior vantagem que teve assim, esse sistema o pensilvânico, também conhecido como sistema filadélfico, era o isolamento, porque ele impedia a ocorrência da corrupção entre os sentenciados, como, por exemplo, as fugas e as rebeliões, uma vez que eles ficavam ali sozinhos. Porém, em contrapartida, houve severas críticas a esse sistema, devido ao alto custo, porque era uma cela para cada preso, e pelo isolamento absoluto, eles passavam a ficar com a sua insanidade abalada, dentre outras psicoses que pudessem existir. E outra crítica também desse sistema foi que ele não possibilitava a ressocialização do condenado. Já o sistema arbuniano, as características marcantes foi caracterizado pela lei do silêncio absoluto. Nele, ao contrário do sistema pensilvânico, o preso ele só ficava no isolamento celular no período noturno, com vida em comum durante o dia. Ele podia trabalhar, só que, contudo, tinha que ser obedecido o absoluto silêncio. Caso descumprisse, eles eram castigados com castigos cruéis e excessivos. No entanto, o trabalho ele era permitido nesse sistema, que foi um dos pontos positivos desse sistema arbuniano. Contudo, as associações sindicais elas se opuseram a esse tipo de sistema, tendo em vista que eles consideravam que o trabalho nas prisões eles eram praticados sob um menor custo, o que ele representava uma competição injusta e desigual ao trabalho livre. Já o sistema progressivo, ele veio no final do século XIX, onde a pena privativa de liberdade ela foi definitivamente incorporada e se constituiu na espinha dorsal do sistema penal atual, coincidindo com o progressivo abandono da pena de morte. As características marcantes do sistema progressivo era a distribuição do tempo, da duração da condenação do apenado, ou seja, com avanços progressivos, no caso, havia progressão em casos de bom comportamento, do seu aproveitamento, demonstrado ali no momento que ele estava preso, o que possibilitava que o condenado ele se reintegrasse à sociedade antes mesmo do término da condenação. As ideias fundamentais do sistema progressivo era a busca da reforma moral do recluso e também da sua reparação para o reingresso na sociedade. Então, nesse sentido, dá de fazer até uma reflexão do referido sistema progressivo com o Código Penal e o Processo Penal, os quais o Código eles adota o regime fechado, semiaberto e o aberto, bem como a progressão do preso, voltado para o seu bom comportamento. Ou seja, se o caso detento ele tem um comportamento bom, ele pode ter a progressão da sua pena. Logo em seguida, vem o sistema prisional brasileiro. Bom, em meados do ano de 1830, o sistema prisional ele orientava-se pelas ordenações filipinas, que em seu livro 5, ela abordava sobre os crimes e as punições, que elas deveriam ser aplicadas aos criminosos, mas eram aplicadas como castigos, com humilhações, com a pena de morte. Contudo, foi em 1940, quando promulgado o novo Código Penal, que se implantou as modalidades da pena de prisão, que é a vista que as penas
elas foram limitadas a 3 tipos de pena, que é a privativa de liberdade, a restritiva de direito e a multa. E, então, consequentemente, aboliu a pena de morte, os trabalhos forçados, as penas perpétuas, os banimentos, entre outros. Aliados ao Código Penal, em 1984, surgiu a Lei de Execução Penal, com a finalidade de respeitar o direito das pessoas privadas da sua liberdade, bem como proporcionar condições para seu reingresso na sociedade. Então, o sistema prisional, a gente vê que ao longo do século, ele passou por várias transformações que acarretaram na sua progressiva evolução. Contudo, o sistema prisional ele tem como objetivo a punição, punir o detento, bem como reintegrá-lo na sociedade. Então, o Estado ele assume essa responsabilidade de combater os crimes, isolando o criminoso da sociedade, contudo, ele tem que respeitar os direitos que são garantidos aos detentos. Então, nessa situação, a gente percebe as condições humanas que os detentos, como que se encontram nas penitenciárias. Bom, vê a superlotação, observa-se que os presídios eles se encontram superlotados, precários, com salas insalubres, alinhados ainda à falta de higiene que ocorre dentro das células. Embora a Lei de Execução Penal, ela preveja que o estabelecimento penal ela deverá ter lotação compatível com a sua estrutura e finalidade. Porém, não é o que vemos hoje em dia. Com relação à assistência à saúde, verifica-se a ausência desse tratamento médico hospitalar dentro dos presídios, porque ele é totalmente precário. Muitas vezes não existe nem existe nas penitenciárias, seja pela ausência de médicos dentro dos presídios, o que torna ainda as prisões um ambiente, a proliferação de várias outras doenças, fato que evidenciamos muito durante a pandemia. As penitenciárias não têm condições de higiene e o distanciamento durante a pandemia aí deu nervosa. E então a situação na pandemia ela se agravou muito, ela aconteceu de uma forma muito mais acentuada, tendo em vista pelas más condições e pela superlotação, o que pareceu até ironia falar em distanciamento social durante esse período pandêmico nas penitenciárias. Outro aspecto das condições humanas dos detentos é a tortura e maus tratos. Essas práticas elas são aplicadas no momento da prisão, no momento do interrogatório, onde os próprios agentes eles usam da própria força como uma forma de fazer justiça com as próprias mãos, ou até mesmo eles usam por meio de tortura, de chutes, pontapés, como forma de fazer com que o preso ele confesse, ou ele diga mais do que realmente aconteceu, o que é extremamente vedado. Rebeliões e fugas. Uma das causas determinantes dessas situações são as péssimas condições e a vulnerabilidade do sistema prisional. Portanto, em que pese evidenciarmos todas essas situações, o artigo 5º da Constituição Federal, ele assegura o condenado o direito à vida, o direito à saúde, o direito à sua integridade física e moral. E a Lei de Execução Penal, ela assegura os seguintes também direitos aos presos: a sua assistência material, que refere-se ao fornecimento da alimentação, de vestuários e de condições higiênicas dos estabelecimentos prisionais, assistência à saúde, ou seja, ao detento, eles são garantidos ao atendimento ao médico, ao farmacêutico e ao atendimento odontológico, assistência jurídica através dos defensores públicos, assistência educacional, assistência social como forma de reingressá-lo na sociedade, assistência religiosa. Alinhada a tudo isso também, a LEP ela garante que os presos eles devem ficar em celas compatíveis com a quantidade da estrutura, compatível com aquele espaço. Aquele espaço cabe 5 presos, tem que ficar 5 presos ali dentro. Outro direito que a LEP assegura os presos é a separação, ou seja, os presos que cometem que tem um potencial de
que comete um crime mais grave, eles têm que ficar com aquele que cometeu um crime mais grave. Tem que haver essa separação. Então, a gente vê que, mesmo que a pessoa esteja privada da sua liberdade, eles também são detentores de direitos básicos para a preservação da sua integridade física e a sua dignidade enquanto ser humano. Mas em que pese existir esses direitos, eles são totalmente violados nas penitenciárias. Fatos que evidenciam a total inobservância do princípio da dignidade da pessoa humana. E o princípio da dignidade da pessoa humana, ele é um dos princípios basilares da Constituição Federal, onde todos devem ter um tratamento digno, inclusive os encarcerados. Eles não se excluem desse princípio da dignidade da pessoa humana. Então, embora ele tenha todo esse apoio constitucional, é inegável que, em muitas situações, a gente vê os direitos e a dignidade sendo desrespeitados, principalmente no que se refere à população carcerária. Parece que o descumprimento, a dignidade, né, desse pessoal é muito mais acentuada, uma vez que os indivíduos, ao cometer uma transgressão penal, o Estado passa a tratá-lo com desprezo e, consequentemente, começa a violar algo que é inerente da pessoa, que é a dignidade. Então, atualmente, o Brasil convive com o abandono do sistema prisional. O que deveria ser um instrumento de ressocialização do apenado é um ambiente de torturas, de tratamentos desumanos, de desprezo. E, em razão dessa desconsideração do Estado, com seu papel no ambiente prisional, o sistema prisional ele sofre com vários déficits, seja pela superlotação, pela precariedade com a saúde, a falta de higiene, a falta de segurança, disseminação das organizações criminosas, corrupção até mesmo por parte dos agentes. Então, embora o princípio da dignidade ele deva ser igualmente aplicado a todos, os presos eles têm sido tratados como se eles não tivessem direito a esse princípio. No entanto, parece que a privação não é um bastante para que a justiça ela seja feita, porque o modo que os presos são tratados, eles são submetidos a condições degradantes, humilhantes, com violações reiteradas dos seus direitos. Então, é como se os presos eles sofressem uma dupla penalização. O primeiro, pelo delito que eles estão ali para eles responderem, pagarem por aquilo, e o segundo, que eles eles passam por situações que ferem a sua dignidade, e isso não poderia ocorrer. Então, dessa forma, foi feito um questionário aos 20 presos no presídio masculino em Guajará-Mirim, onde o que foi constatado nisso? Uma das perguntas foi feita: quantas pessoas tem nas celas? Observa-se que 70% as celas comportam de 12 a 15 detentos, ou seja, há uma incompatibilidade entre o tamanho das celas e o número das pessoas que lá abrigam. Restante evidente a violação dos direitos humanos. Outra pergunta feita foi: como que são as descrições das celas? 100% descrever as celas como elas inadequadas, precárias, sujas, e muitas vezes não tem nem o arejamento. Às vezes é 1, 2 ventilador para 12, 14 pessoas, o que é desumano. Qualidade das refeições. É quase por unanimidade que a qualidade das refeições elas são péssimas, elas são ruins. Outro ponto também foi os cuidados médicos, como é que funciona quando eles estão doentes, quando eles passam mal. Então, os presos, eles falaram que eles são retirados da cela, eles vão para a enfermaria, só que ali não tem nenhuma assistência médica, e muitas vezes não tem nem medicamentos, e eles voltam para a cela se não for nada grave. Se for nada grave, aí tem que ter toda aquela mobilização para eles serem retirados de lá, levados para os hospitais, mas para isso exige muito mais tempo, e às vezes os presos ficam lá sofrendo, abandonados. E muitas vezes, quando tem medicamento, eles são tratados com um medicamento para qualquer tipo de doença. Se é dor de cabeça, é dipirona, se é alguma coisa, é só um medicamento para todos os tipos de doença que possa ter. Os direitos dos detentos, outra pergunta foi sobre se eles têm os direitos deles respeitados ou não. 85% falou que eles não têm os direitos respeitados, seja por essas condições que ele vive, alimentação precária, falta de higiene na cela, superlotação.
Outra questão que perguntei foi sobre se a prisão ela mudava a personalidade do sistema prisional, ela mudava a personalidade do preso. 80% falaram que ocorre mudança assim na sua personalidade. Os fatores que mudam é porque assim, os presos eles ficam muito mais revoltados com o tratamento e o sistema que eles são submetidos. E às vezes eles entram primário e eles saem muito pior, tendo em vista que o sistema eles não oferece nenhuma chance para a sua ressocialização. Até mesmo por conta da separação, onde eles ficam com pessoais que cometeram crimes muito mais graves que eles. E o ponto final foi se eles tiveram, em algum momento, a dignidade diminuída ou afetada. 75% falaram que tiveram, sim, a dignidade afetada. E em que situações eles tiveram? Eles tiveram a suspensão da cidadania, a abordagem da autoridade policial, que é extremamente... que não é compatível com o poder que eles têm, tem a discriminação. Então, concluindo, durante todo esse estudo, a gente pode sim afirmar que o sistema penitenciário ele vive em total abandono por parte do Estado. Em que pese a dignidade ser algo inerente de todos os indivíduos, no âmbito carcerário foi possível mostrar a violação do princípio na análise de várias perspectivas. Portanto, os problemas existem e não podemos refutar. A omissão do Estado com os presos, ele enseja as situações enfrentadas hoje em dia, com a superlotação, disseminação da violência, o aumento as brigas que tem lá dentro, as rebeliões, as fugas. E, então, nesse aspecto, conclui-se que os detentos, eles são deixados esquecidos e tratados como pessoas não detentoras dos seus direitos, fazendo com que eles não se sintam mais cidadãos. Isso foi bem relatado no meu questionário. Em que sentido essa cidadania? Eles já têm os direitos políticos deles suspensos, mas essa cidadania, esse cidadão que eles falam, é que eles, pelo tratamento indigno e pela violação dos seus direitos, porque eles não têm compaixão, eles são totalmente... os direitos deles são totalmente ignorados. É como se, de fato mesmo, eles não fossem detentores desses direitos. E é isso. Vou botar aqui. Muito bem. Vamos seguir aqui o nosso padrão, tá? Passar a palavra primeiro à professora doutora Ilma, para fazer as suas observações e considerações, e, na sequência, a professora Rosalina. Professora Ilma, muito obrigado pela presença, com a palavra. Boa tarde, doutor Sérgio. Eu que agradeço pelo convite. Já parabenizo a aluna Silviele pela apresentação. Parabéns, Silviele. É um ciclo, né, Silviele, que vai se finalizando. Encerrando e outro iniciando. E outro iniciando, e isso faz parte da vida. Encontrar o doutor Sérgio, para mim, é sempre uma alegria muito grande. Eu não deixo de registrar mais uma vez o carinho e a admiração que eu tenho por ele, como é uma honra também compor essa mesa com a professora Rosalina, que temos a grata presença aqui na Escola da Magistratura, né? E já falando isso, hoje cedo, conversava com a professora sobre a análise desses trabalhos. Então, assim, a professora Rosalina, carinhosamente, ela fez algumas pequenas observações, né, professora, sobre o trabalho, e que ela já havia conversado comigo e ela vai apresentar logo após a minha fala. Mas esse tema é sempre muito relevante, né? Eu lembro que uma vez nós trouxemos a professora, a convite do doutor Sérgio, uma professora que teve a tese de doutorado dela premiada, né? Ela trouxe registros... Camila Nunes, né? E essa é uma reflexão que eu lembro que na fala dela ela dizia assim, é uma reflexão permanente,
para que de fato se aconteça, né, a efetivação de políticas que garantam o princípio, e ela falava em princípios mínimos, tá? E foram esses que você abordou aqui. Então, é assim, só registrar a relevância do tema, a importância de se pensar, né, o sistema carcerário brasileiro, e parabenizar a você, Silviele, pela conclusão, e seu orientador, tá? Por caminharem juntos na construção desse trabalho. Muito obrigada, doutor Sérgio. Eu que agradeço muito. Senhora Rosalina, bem-vinda também. A senhora tem a palavra. Boa tarde. Obrigada, professora doutora Ilma e professor doutor Sérgio, né, pela honra de estar aqui ladeando dois gigantes, né, nesse momento da conclusão da Silviele. Silviele, não lhe conhecia, você, além de muito linda, competente, simpática, sua forma de escrever é muito gostosa de ler, né, e muito bem orientado pelo professor Dr. Sérgio, porque você trouxe todo um histórico do sistema penitenciário, né, aquilo que a gente no direito não tem tempo de ler, né, a gente vai trabalhando, operacionalizando, mas a gente não tem tempo de ler, e sua leitura, a sua escrita, traz uma leitura bastante prazerosa, viu? Parabéns pela escrita, e professor Sérgio, eu sei que isso aí tem seu dedinho, porque o senhor gosta de trazer esses elementos históricos, então parabéns pela orientação. Silviele, como eu já tinha comentado com a professora Vilma hoje pela manhã, tem algumas questões mais metodológicas e de ABNT, que como assim, eu sou uma avaliadora externa, eu não sei como se deu esse período de vocês, mas imagino que vocês vêm sofrendo com a pandemia, tanto é que nos trabalhos todos vocês trazem esse enfoque dos impactos da Covid. Então, eu imagino que vocês tenham tido essa problemática no decorrer da especialização. Então, a gente vê que tem alguns probleminhas metodológicos, mas aquilo assim, como a gente fica virtual, a gente perde essas oportunidades de escrever, de debater com outro colega, de trocar informações e até mesmo de dar para um outro colega ler, porque a gente distante, a gente se distancia muito e sobrecarrega de outros trabalhos, a gente não tem tempo nem de estender a mão para um colega. Então, assim, sugiro que depois você faça uma revisão ou peça para alguém que tenha, né, essa expertise metodológica de ABNT, porque, por exemplo, também vocês pegaram outra mudança, algumas regras da ABNT mudaram, né? Antes a introdução não numerava, agora numera, né? Então, com a ABNT anoitece, amanhece, a gente tem que se virar nos 30 para poder acompanhar. Então, tem que fazer essa renumeração dos teus capítulos, que a tua introdução ficou sem o número 1, você começou a numerar a partir de então. Tá ok. Aí fazer uma revisão em algumas peças que a gente bate o olho, o corretor não pega, né? E a gente que está escrevendo, a gente está tão habituado que acha que está tudo correndo às mil maravilhas, e às vezes a palavrinha está lá e ela está ali meio erradinha. Tá ok. Outra coisa, eu vi que você anotou o sistema numérico, né? Que você coloca as notinhas de rodapé embaixo. Mas eu não consegui destacar aqui no PDF, mas no meio do texto, acho que lá pela página 30, mais ou menos, você usou autor-data entre parênteses. Entendi. Mas aí, quem for fazer essa tua revisão, vai observar essas coisinhas, esses pormenores, tá? E outra coisa, também, aí eu acredito eu que seja alguma questão de metodologia. A sua pesquisa, a aplicação do questionário, ela identifica o presídio de Guajará-Mirim, e são respostas que a gente precisa submeter a um comitê de ética, entendeu? Então, eu não sei se a gente omitiria, que a gente fala assim, em um presídio no estado de Rondônia, né?
por não ter submetido, inclusive a escola, professora Ilma, a gente está com aquele pedido para a regularização do CEP, né, do Comitê de Ética em Pesquisa, porque eu vejo assim, são pesquisas maravilhosas, mas como elas identificam, a gente precisa se preocupar com essas questões éticas, né, por conta desse viés mais acadêmico, né, a gente está caminhando, né, os alunos estão muito empenhados, né, é muito relevante os teus dados, Silviele, entendeu? Então, por exemplo, a hora que você publicar, você vai trazer informações que, por exemplo, eu posso utilizar para embasar algum projeto meu que eu venha propor, né? Então, digamos, eu quero falar das carências que eu verifiquei no presídio de Guajará-Mirim, então eu vou utilizar o teu estudo, a tua pesquisa que já identificou isso. Então, como isso estereotipa muito o que acontece lá no presídio, que é diferente do que acontece no presídio aqui da capital, então a gente precisa observar essas questões do comitê de ética, né? Então, esse é outro ponto que a gente precisa também observar e trazer para dentro da escola para nossa melhoria. E outra coisa, Silviele, eu senti falta, na sua consideração final, o que você fez muito bem na apresentação do teu trabalho, né? É que, assim, eu vou te colocar assim, uma visão minha que estou olhando por fora do seu trabalho, que não acompanhei a evolução, mas com essa apresentação restou bem claro para mim, inclusive eu já até formulado em forma de questão e eu já abandonei porque você já conseguiu responder, mas lendo o teu trabalho, a aplicação do questionário, ele ficou muito deslocada do teu conteúdo que você se propôs, né? Que o seu conteúdo era demonstrar as violações ao princípio da dignidade da pessoa humana, provando com essa aplicação do questionário. Né? Mas na sua apresentação ficou clara e transparente, mas na escrita não está, digamos assim, se eu tirar esse questionário daí de dentro, em momento nenhum ele vai fazer falta, pelo que está escrito. Entendeu? Na sua apresentação, restou bem evidenciado, que você falou assim, o princípio tal foi com resultado, violou isso, violou aquilo, mas no teu questionário, até naqueles comentários ali de baixo, não está bem relacionado igual foi sua apresentação, e se eu tirar esse questionário daí de dentro, eu não vou sentir falta nenhuma, porque lá na consideração final você não remeteu, né, conforme a informação tal, assim, restou evidenciado que há violação por causa disso e aquilo. Então, assim, faltou uma discussão dos teus resultados. Entendi. Entendeu? Então, mas como eu lhe disse, eu imagino que foi pelo prazo, né? Agora tem que apresentar, vamos acabar logo. Então, de repente, você já tem um trabalho bem bacana e que você amadurecendo ele melhor, né, fazendo essas escritas para uma outra finalidade. Essa daqui, da monografia final da IDCM, cumpriu, ok, entendeu? Eu venho assim, o professor Sérgio me conhece, a professora Ilma não tanto, mas o professor sabe que eu sou assim, aquela mãe. Sabe aquela mãe que fala assim, pentei esse cabelo, passa um batom, menina, arruma essa roupa para ficar bem bonitinha, né? Então, a minha função é isso, para deixar o teu trabalho, assim, bem bonitinho, né? Com essa pegada acadêmica, porque eu vi que você sabe fazer, tá? Mas, assim, o rigor acadêmico, se eu pegar o seu trabalho e quiser, e falar assim, eu quero submeter para uma publicação, então vai ter essas avaliações, entendeu? Qual que é o objetivo geral dela? O objetivo geral dela é esse. E quais são os específicos? Esse e esse. Como ela vai fazer? Vai fazer assim, assim, assado. Qual é a hipótese que ela está levantando? Ela está levantando a hipótese que há violação do princípio da dignidade da pessoa humana. Então, esses destaques, assim, que está tendo essa falta para ficar com esse rigor acadêmico que não lhe é cobrado numa especialização, tá? A especialização é o estudo monográfico, e isso você cumpriu. Estou dizendo só porque a gente tem mestrado aí na frente, temos algumas propostas novas aí, então eu quero te ver lá, entendeu? Então, eu estou vindo te trazer essas considerações e já me coloco à disposição para o que você quiser, a gente segura na mão juntas e vamos, porque você tem uma desenvoltura muito boa, sua escrita é legal,
né? Só está faltando uns arrematezinhos assim para você se tornar uma pesquisadora, que assim eu espero te ver lá. Obrigada. No mais, muito obrigada. Eu que agradeço. Eu que agradeço também. Silvia, você quer fazer alguma consideração em relação ao que foi colocado pela professora Rosalina? Bom, eu agradeço desde já todas essas considerações. É bom para o meu crescimento e eu vou aderir, vou olhar com um olhar mais carinhoso todas essas observações, mas eu agradeço. Vai ser bem relevante para os meus próximos trabalhos, próximas monografias e até mesmo como você falou, ser uma pesquisadora. Mestrado também está aí. Então, eu agradeço desde já as considerações. Obrigada. Pois então, acho que até antecipando aqui, acho que é muito importante comentar. Primeiro assim, infelizmente a minha orientação foi muito distante, né? Esse momento não foi a melhor orientação, então as falhas eu posso assumir também aqui, mas acho que muito importante o que a professora Rosana colocou é que para você publicar esse seu artigo, e é um artigo muito bom para ser publicado, seria interessante você fazer essas considerações que ela colocou, principalmente esse fechamento na conclusão, linkando com o que você produziu no Em campo. dados. Você pode até criar um banco, mais um capítulo, fazer discussão do que você coletou de informações, e aí, na conclusão, você fecharia tudo, porque ele é um trabalho realmente perfeito, tá? E para um artigo mesmo ficaria muito interessante. Eu acho que no artigo você vai condensar mais essas informações, que não pode fazer um artigo, né? Com mais que 25 páginas seria conveniente, mas dá para você condensar esse seu material e fazer um belo artigo para ser publicado. Tá bom? Bom, é o Rodolfo que está com a gente, Rodolfo? Isso, doutor. Vou abrir aqui a sala. Na sala, né?
Já. Já? Fechamos? Então, Silvério, nós nos reunimos, fizemos as nossas considerações. Eu acho que é muito importante você tomar os apontamentos que foram colocados durante a apresentação, né? Isso, de uma certa forma, tem relevância para um futuro acadêmico seu como pesquisadora, tá? Então, eu acho que até o seu trabalho, como foi comentado aqui, ele serve até como base para um projeto de mestrado, né, com as devidas correções, ampliações. Você pode desenvolver uma dissertação de mestrado a partir desse seu estudo. Então, isso é muito bom. Isso é muito bom. Você se dedicou bastante, se empenhou muito, então, eu te parabenizo. Nossa reunião, a sua nota final foi 10. Então, você está aprovada com nota 10, tá? Obrigada, doutor. Obrigada pela paciência, pela dedicação e pelo empenho também. Essa nota é nossa. Obrigado. Mas parabéns, comemore bastante. Agradecer muito a participação das professoras Ilma Ferreira de Brito, professora Rosalina Alves Nantes, pessoas que eu tenho grande respeito e admiração, um carinho muito grande, já me ajudaram muito em muitos momentos. Então, hoje, para mim, é um dia muito especial estar na presença de vocês e ver, né, o progresso da Silviele também. Então, Silviele, sei que você agora acho que vai morar em Goiânia, não é isso? Doutor, eu cheguei segunda. Hoje eu tô até perdida no tempo. Eu cheguei segunda aqui em Porto Velho. Vim passar Natal com os meus pais, depois retorno novamente. Tá assim. Então, aproveite bastante Porto Velho e depois, aonde você for, tenha toda a sorte e sucesso do mundo. Parabéns, tá? Obrigada, doutor. Suas considerações finais da professora Rosalina. Professor, agradecer, né? Agradecer essa oportunidade de estar aqui. Quando eu falei, o professor Ari falou assim, Rosalina, você vai para a banca. Eu falei assim, será que o professor Sérgio vai me aceitar? Por conta da temática de ser sistema prisional, né? Porque geralmente é um tema tão fechado, né? Aí eu falei assim, bom, se ele me aceitar, eu estou dentro, porque a gente trabalha lá no NPJ, é bastante importante para a gente. Né? Agradeço, é uma honra estar aqui. E Silviele, você é um encanto. Que pena que você está indo embora, mas você é um encanto. Eu me encantei contigo. Quem sabe um dia a gente trabalha junto, né? Mas adorei te conhecer, viu? Parabéns. Agradeço. Professora Ilma. Verdade. É isso mesmo, professora Rosalina. Nós conversávamos na outra sala, dizendo assim, quão grande é a tua habilidade, né? Com a oralidade, a tua postura, né? De fato, é um encanto. Então, parabéns a Silviele, parabéns ao seu orientador. Agradeço, assim, uma gratidão imensa de estar aqui com vocês, com a professora Rosalina. E que bom que tivemos você como nossa aluna. E volte, né? E volte. Tá bom? Sim, Beijo no voltar. coração de vocês e muito obrigada. Eu que agradeço. Então, gente, agradecer muito. Acabou saindo já. Pode encerrar, então.